Olá, tudo bem? Eu queria meditar num texto da Palavra de Deus com você, porque eu quero falar com você hoje a respeito de que a congregação é o lugar de refúgio. E o texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar contigo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a Palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Nós vemos aqui uma lista enorme de muitas características, de práticas de pecado de muitas pessoas. Se nós olharmos ao longo da história, se nós olharmos ao nosso redor, e se nós olharmos muitas vezes para dentro de nós vamos enxergar aqui essas práticas. A Bíblia nos fala, a orientação aqui, o Paulo começa falando que nos últimos dias, e entenda como últimos dias, o período que, desde quando o Verbo encarnou e habitou entre nós, Cristo Jesus, e até o retorno dele, que está muito breve. Os últimos dias compreendem esse período de tempo. E Paulo ele fala que virão tempos trabalhosos. Em algumas versões, eu li para você na Almeida, Corrigida e Fiel, ACF, mas em algumas outras versões a Bíblia fala tempos difíceis ou tempos terríveis até. E quando eu fui pesquisar sobre essa palavra, trabalhosos, eu vi que no grego, vou pegar aqui, eu vi que no grego era a palavra chalepos, uma palavra que significa severo, selvagem, difícil, perigoso, doloroso, feroz, cruel, difícil de lidar. E é o que nós enxergamos ao longo da história, nós olhando ao nosso redor e até muitas vezes dentro de nós. Só que Paulo, ele continua falando alguns exemplos específicos ali, de Gênesis e Gênesis, por exemplo, mas Paulo chega num momento que ele fala algo muito específico, muito importante, a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então Paulo lhe dá para Timóteo um antídoto a essas práticas dos últimos dias, das pessoas que os cercassem e até para dentro dele, olhando para dentro dele. E são exatamente essas atitudes de Paulo que ele falou, e tu tens seguido, ou seja, você tem em mim exemplo. Quando eu estava meditando nisso aqui, o Senhor falou para mim claramente a importância de nós congregarmos em relação a isso. E quando nós temos comunhão com os nossos irmãos em Cristo, nós temos bons exemplos de muitas pessoas, porque muitos que congregam são sim servos de Deus dedicados, pessoas íntegras, sinceras, são verdadeiros discípulos de Cristo e precisamos nos espelhar em bons exemplos, porque eles imitam a Cristo. Então eu quero compartilhar contigo, dentre cada uma dessas 9 atitudes aqui que Paulo pontuou a Timóteo, eu quero ler para você palavras do próprio Paulo em relação a cada uma delas, ok? Para você entender que podemos ter esses bons exemplos na comunhão. Vemos, por exemplo, sobre doutrina. Paulo fala que tem seguido a doutrina, o ensino, e nós vemos o texto muito claro aqui na continuação desse próprio texto que nós lemos, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação
pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok? Então Paulo estava falando, olha, você tem aprendido na palavra de Deus, olha aqui, permaneça na palavra, e você sabe de quem eu tens aprendido. Paulo sabia que ele mesmo estava compartilhando ensinamentos, fundamentos da palavra de Deus para Timóteo. Então por isso ele pode falar, tu porém tens seguido a minha doutrina, o meu ensino. E ele continua falando o modo de viver, ou é conduta, ou procedimento, dependendo da tua versão. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo afirma isso. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, veja o meu modo de viver e replica a ele. Veja a minha conduta e meu procedimento e replica. Então nós podemos ter bons exemplos do proceder de irmãos que podemos também seguir, além dos ensinamentos. Nós podemos ver também a intenção, o propósito. Paulo fala, e Romanos capítulo 7, 18 e 20, vemos isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo afirmava que ele queria o bem, que ele tem uma discussão teológica aqui, que ele não estava falando dele, estava falando de alguém numa situação hipotética, mas é importante você entender isso, que quando nós andamos perto em comunhão com os irmãos, nós vemos, conseguimos já fazer a leitura, um pouco da leitura, o que a pessoa pensou ao realizar aquilo. E quando a pessoa talvez tenha uma atitude não muito ruim, você pondera, puxa, a pessoa não é assim. Eu sei que a intenção no coração daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã não é ruim. O que será que tem acontecido? Você já começa a ver a intenção e o propósito. Também ele fala sobre fé. E fé, 2 Timóteo 4,7, Paulo escreve, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele falou, Timóteo, você tem seguido a minha fé. E ele, nos seus últimos momentos, ele escreve isso, guardei a fé. Se Paulo fala para Timóteo seguir o exemplo da fé, é sinal de que a fé de Paulo era uma fé firme, constante. Paulo também fala sobre longanimidade ou paciência, dependendo da tua versão, e nós lemos claramente em Romanos 8, do 22 ao 25, nós vemos a palavra falando assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção no nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, se nós ainda não vimos o nosso Senhor retornando, ok? Ainda não vimos a continuidade da eternidade, então nós esperamos com paciência, com longanimidade. É o que nós precisamos ter, e não terá impaciência. E nós não vemos irmãos que são longânimos, irmãos que são pacientes, e podemos e devemos nos espelhar nesses bons exemplos da paciência e da longanimidade dos nossos irmãos em Cristo, ok? Sexto, Paulo fala também sobre o amor, e vemos, muito lindo esse texto, segundo aos Coríntios 12, versículos 14 e 15, vemos algo lindo de Paulo em relação àqueles irmãos em Corinto. Eis, aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Olha, eu estarei com vocês, eu quero, por essa terceira vez, estar com vocês, e eu não quero o que é de vocês, o que a mão de vocês tem a oferecer, mas eu quero vocês, é a presença de vocês que eu quero. Lindo Paulo falar isso. E aí continua, porque não devem os filhos entesourar para os pais,
mas os pais para os filhos, e especificamente ali era o contexto da contribuição financeira, do sustento de Paulo. E aí ele continua: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu vou me entregar por vocês. Eu não espero nada das mãos de vocês, mas eu espero vocês. Né? E vou me gastar por vocês. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então nós vemos o exemplo de alguém que amava. E quando Paulo falou para Timóteo, tu, porém, tens seguido, e fala também do amor, é porque o amor de Paulo era evidente. Nós precisamos seguir bons exemplos de irmãos que amam a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, entendimento e força, e amam o próximo como a eles mesmos. Nós podemos seguir esses bons exemplos, sim, devemos. Paulo também fala para que Timóteo tem seguido a perseverança. E nós vemos em 2 Coríntios 11, 24 a 28, essa perseverança expressa de Paulo. Paulo ele pontua aqui: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então nós vemos um pouco de tudo aquilo que Paulo passou e ele perseverou até o final. Você e eu podemos nos espelhar em irmãos que perseveram independente das circunstâncias pelas quais eles passam. Em 8º, ele fala sobre as perseguições, porque e esse texto que eu vou ler com você, em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 9 a 13, todos esses textos que eu estou lendo são palavras de Paulo. Paulo fala para Timóteo: tu, porém, tens seguido. E vem essa lista dessas 9 atitudes. Eu estou lendo para você textos de Paulo em relação a essas 9 atitudes, ok? Diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então nós vemos ali um grande exemplo dele em relação às perseguições. E Paulo falou: Timóteo, tu, porém, tens seguido as minhas perseguições. E em 9º, finalizando, ele fala sobre o sofrimento, sobre as aflições. E o texto que eu quero ler para você é a 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 8 a 13. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Aleluia. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então nós vemos exemplo do próprio Paulo chamando para ele a responsabilidade. Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência ou perseverança,
perseguições e aflições. Na congregação, nós podemos ter excelentes exemplos quando nós nos permitimos ter comunhão uns com os outros. Por isso, não deixe de congregar. Dentre tantos benefícios que congregar traz para nós, congregar traz para nós bons exemplos que, se nós seguirmos a congregação, verdadeiramente vai ser um lugar de refúgio para nós. Paulo ele fala para Timóteo no versículo 5 que nós lemos da segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, ele fala do final: destes afasta-te, dependendo da versão, foge, pois, destes. Então nós fugimos disso e nos refugiamos na comunhão dos irmãos, na congregação, onde nós temos bons exemplos para seguir, sim, apesar dos últimos dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.